Olá, gente! Bem-vindos a mais um episódio do Enquanto o Bloqueio Não Vem. Eu sou a Lai e se você tá aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E se você tá aqui de volta, seja muito bem-vindo de volta. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Naná. E no episódio de hoje, mais um da nossa série de episódios aí de novembro, acompanhando aí o NaNoWriMo, a gente vai falar sobre edição. Sobre se escrever e editar ao mesmo tempo funciona, se não funciona. Novamente, vamos falar sobre as nossas experiências, né? A gente não pode falar por todos os escritores do mundo. E é isso. Só para reafirmar qual o propósito do Nano, é você colocar ali uma meta de palavras e escrever todos os dias, até tentar chegar nessa meta aí, né, antes do mês acabar. Nesse contexto, editar enquanto você escreve não funcionaria, né, na teoria, porque você tem uma meta ali para bater, uma quantidade de palavras por dia, e se você ficar parando para editar tudo que você escreve, você perde tempo, e aí às vezes você só tem alguns minutos durante o dia para escrever, enfim, não é... Quando você pensa assim, não funciona, né? Só que qual que é a questão para mim? Eu edito enquanto eu escrevo, isso desde, acho que sempre. Não me lembro se algum dia eu escrevi sem editar, não consigo lembrar. Acho que mesmo na época que eu escrevia de qualquer jeito, quando eu comecei, eu acho que mesmo naquela época eu já meio que ficava ali arrumando, pelo menos o que eu achava que eu precisava arrumar. Mas... assim, o consenso geral dos escritores, pelo menos dos que eu já vi por aí, é de que não é bom você ir editando ao mesmo tempo. Não só pela questão de perder tempo, mas por a questão de que você está fazendo ali uma primeira versão, primeiro rascunho, aquela versão ali não é a final, então você vai poder voltar para aquilo ali depois e editar, arrumar, etc. Só que para mim, eu não consigo, porque fica uma vozinha ali na minha cabeça dizendo que aquele diálogo tá estranho, que tá forçado, que não tá bom. E aí eu vou e leio novamente o parágrafo que eu escrevi. Às vezes eu vou e leio do começo, às vezes eu volto pro que eu tava escrevendo muito antes ali e leio tudo de novo de uma vez do começo. E aí eu volto arrumando. E aí isso me atrasa muito. Atrasa no sentido de que eu não tô escrevendo com prazo nenhum. Não vou publicar nada, não tenho... Na verdade, eu tenho bastante tempo livre. Eu queria ter menos, mas eu tenho muito tempo livre para escrever. Então, eu poderia esperar para editar depois. Mas eu não consigo. Fica aquela coisa na minha cabeça me dizendo que não tá bom e que eu preciso editar. E não é como se eu voltasse para editar e não editasse nada. Eu edito, eu mudo coisas, eu tiro coisas, acrescento coisas, eu edito mesmo. Não é só loucura da minha cabeça. Não é como se eu estivesse inventando que precisa editar e não precisa. Precisa, eu acabo mudando muita coisa. E nesse Nano, eu falei até que eu ia tentar não fazer isso, né? Eu já comecei atrasada, porque eu viajei no começo do mês, bem no começo do mês, e aí eu comecei já 4 dias atrasada. E, felizmente, eu tô até conseguindo escrever, não posso reclamar. Ontem e hoje eu escrevi. E editei ao mesmo tempo o que eu escrevi. Eu acho que ainda vou mexer mais no que eu escrevi hoje, porque eu acho que precisa. Não sei se eu vou continuar escrevendo depois, mas eu vou editar mais, porque eu simplesmente não consigo. Eu não consigo ir escrevendo de qualquer jeito quando as coisas vão vindo assim na minha cabeça. Eu tenho que aperfeiçoar aquilo ali. Não é nem perfeccionismo também, eu não sou perfeccionista, eu tô muito longe disso. É só mesmo aquela sensação de que eu preciso arrumar aquilo ali. Eu não sei explicar, é uma coisa na minha cabeça. Mas, como eu falei, eu não escrevo com prazo, eu não vou entregar nada para editor, eu não vou entregar nada para revisora, nem leitura, nada disso. Então eu acho que para mim não me atrapalha. Quer dizer, agora nesse mês que eu queria concluir o Nano, ou que eu queria pelo menos me sair meio bem nesse Nano, talvez me ajudaria eu não editar, sim, com certeza. Mas eu não consigo.
Eu falei que também, acho que o episódio foi retrasado, passado, que que eu ia começar a escrever essa história meio que freestyle, porque eu não tenho tudo planejado. Então, talvez isso vai me atrapalhar mais do que editar. E talvez eu não tenha nem o que escrever para editar. Mas até agora ainda não me atrapalhou. De ontem, anteontem para hoje, eu tô conseguindo escrever e editar. Não me atrasou tanto. É isso que eu quero dizer. Não me atrasou tanto. Eu consegui terminar um bom pedaço de um capítulo que eu queria escrever. Acho que já foi metade, mais ou menos. Então não tá me atrasando tanto. Não vou ficar me gabando muito, porque pode ser que eu acabe pagando a língua e não consiga terminar esse. Mas até agora, aproveitando para dar um update da situação do Nano, até agora tá dando certo. E é isso que eu tenho pra dizer. Você falou de roteiro, né? E eu tenho uma coisa a comentar que eu acho que eu não comentei. Episódio passado, eu não sei se eu cheguei a comentar. Que eu tinha um plano. Eu tinha um plano que era escrever sobre Fine Line. É uma coisa que existe no fundo da minha cabeça há muito tempo, há muitos anos, pode-se dizer, desde que o Harry lançou o álbum lá no final de 2019. E aí aconteceu uma coisa muito engraçada. Muito engraçada quando eu fui escrever no Nano. Porque ele pergunta se você vai criar um novo projeto ou se você vai utilizar um projeto não finalizado. E aí o que eu pensei? Eu olhei assim... Tem isso? Eu não sabia. Eu achei que tinha que criar um novo. Então, até então, o que eu pensei? Bom, já que ele vai resgatar eu nunca tinha usado essa função, viu, gente? Começa a história assim. Vi essa opção, eu não sabia, não sei se é inédito também. Mas aí eu vi lá essa opção e eu disse, olha... Dá para resgatar um projeto antigo e como ele já estava em andamento, então acho que já vai contabilizar, né, os números de palavras e tal, então com certeza dar para colocar o projeto antigo e, né, colocar um novo e escrever os dois ao mesmo tempo. Pensei isso. Vai ser ótimo. Termino um, começo outro, vai dar tudo certo. Corta para o meu desespero. 5 minutos depois eu descobri que eu não conseguia colocar um projeto novo como meta para o Nano, porque eu já tinha colocado o projeto antigo e não contente, ele zerou o número, a contagem de palavras, ou seja, eu comecei do zero um projeto que já tinha, eu acho que uns 20k. Então, foi isso. Foi isso que aconteceu. Não dá para atualizar lá a quantidade de palavras e colocar 20k? Então, dá até que dá, só que, tipo, eu não decorei o número exato, sabe, de palavras que tinha que eu tinha escrito durante o Camp Nano, que foi o que eu resgatei, foi esse projeto do último Camp Nano. E aí eu não lembrava o número exato de palavras, eu fiquei lá contemplando, olhando, ele zerou. Eu fiquei muito abismada olhando, ele zerou, ele simplesmente zerou. Meu projeto. Mas aí não faz sentido, se é pra continuar, como é que zera? Pois é, ele zerou e eu digo mais, e ele começou a contar as 50 mil palavras. Então, assim, eu tenho 50 mil palavras para escrever agora de algo que eu acho que não vai dar 50 mil palavras. E o meu projeto, que era inédito, que eu ia começar esse mês, não vai ser dessa vez. Eu acho que talvez... Eu comecei a interpretar depois que era um sinal. Era um sinal que não era para escrever agora, que era pra fazer com roteiro e não na moda a caralha do jeito que eu tava querendo fazer. Então eu peguei e disse, tá, tudo bem, eu entendi o sinal. E aí eu comecei a escrever. Agora... Tu não tem os docs desse que tu tinha começado antes? Sim, mas aí é que tá. Quando eu tava escrevendo no Camp Nano, eu não lembro quais capítulos que eu escrevi durante o Camp Nano. Então eu só fui escrevendo, eu na verdade, inclusive, fui escrevendo cenas soltas. Só que essas cenas eu já misturei, eu já reeditei, eu já, sabe, cortei coisas, acrescentei outras. Então já, tipo, o texto mudou muito pra eu colocar como se fossem as mesmas, o mesmo número de palavras. Eu sabia que era 20 e algum quebrado. Agora o quanto exato eu não sabia, sabe? Porque já tinha mexido horrores nesse projeto. E aí eu já tinha dado continuidade, eu tinha terminado o capítulo que eu não tinha mexido e tudo mais, que eu tinha abandonado no meio do caminho. Então, tipo, mudou muita coisa da estrutura.
E aí é isso. Eu olhei, eu disse, bom, eu tenho que começar um capítulo do zero a partir de agora, e, né, os próximos capítulos, os próximos 13 capítulos, se eu não me engano. Então é isso, são os 13 capítulos que eu tenho que terminar durante o ano. E é isso. Virou essa tragédia. Vai bater 50k? Obviamente que não, mas aí virou minha tragédia de pelo menos eu tô tentando escrever um pouco todo dia. Ontem eu não consegui, que eu estava exausta, eu não sei se eu vou conseguir escrever hoje, mas eu tô fazendo o método Neil Gaiman, sabe? Se eu conseguir escrever 2 frases, eu já conto como escrito no dia. Alguma coisa eu escrevi no dia, e é isso, um abraço. Mas eu faço assim também. 100 palavras. Eu não coloco meta por dia, justamente porque eu não vou conseguir, só ilusão. Então eu escrevo qualquer coisa e conto como tendo escrito, e tá valendo. E é isso. Não, eu não, teve uma vez que eu tomei como uma afronta e eu saí escrevendo. Nossa, teve um dia que eu escrevi, eu acho que uns 5k de uma vez só. Eu lembro desse dia e eu quero recriar essa proeza, mas se eu vou conseguir, só Deus sabe. E tem sido basicamente isso. Tem dias que eu escrevo. Teve um dia que eu escrevi 2.000 palavras, foi ótimo, foi um dia maravilhoso. Teve um dia que eu escrevi 98 palavras e fui dormir. Então, é isso. Dias e dias. Ontem eu não escrevi nada. Hoje eu não sei se eu vou conseguir, vai depender da temperatura e da minha enxaqueca, se eu vou conseguir escrever alguma coisa. E vamos ver no que vai dar. A questão da edição, você não falou ainda. Sim, e quanto à edição. Eu não tenho muito mais problema em escrever e editar pelo seguinte. Eu tenho essa coisa do sprint. E eu faço alguns sprints acompanhada. Então, esse final de semana, por exemplo, eu fiz um sprint com uma amiga. A gente estava se falando assim, ela disse, tá, daqui a 45 minutos a gente retorna, então vamos escrever, mete ficha. E aí, essa coisa de você fazer o sprint com a pessoa, né, tipo, cronometrado, meio que, sei lá, não te dá muito espaço para você corrigir alguma coisa do seu texto. Então, tu vai escrevendo ali, e quando bate 45 minutos, tu volta, né, e tipo, nesse 45 minutos que tu troca uma ideia, dos tempos, né, de intervalo, no caso, tu tira de 15 de intervalo, a gente começa a trocar ideia, referência e tudo mais, tu acaba não tendo tempo de fazer essas correções no texto. Então, tipo, o que tá escrito errado ficou e tu vai ver depois, sabe? Então, foi muito... tem passado muito por essa experiência. Não só nesse ano, mas como já tinha acontecido em algumas outras edições e tal. Então, eu acho que já fui acostumando comigo mesmo, dizendo, não precisa corrigir agora, fica pra depois. E eu tenho feito muito isso, fica para depois. Mas, assim, ainda corrijo algumas coisas porque eu escrevo no celular. Então, se eu percebo que uma palavra ficou muito nada a ver, tipo, eu tentei escrever uma coisa, o corretor foi lá e trocou para outra, então eu vou lá e ajeito. Isso sim, porque eu sei que depois, quando eu for revisar, não vai fazer sentido nenhum. Mas, fora isso, eu tô conseguindo manter assim, sabe? Não, deixa. Falta engolir uma palavra, engolir um acento, digitou um por cima do outro, tá tudo bem, vai passar, e depois eu vejo isso, depois eu refaço isso. Eu meio que vou colocando isso na minha cabeça, sabe? Tipo, consolando pra mim mesma. Não precisa, não esquenta a cabeça, amanhã é outro dia. Mas eu tento fazer isso, mas tem uma voz na minha cabeça que fica brigando comigo, dizendo, tem que fazer agora. E aí eu não sei quem é essa voz, eu não consigo calar ela. E aí fica nessa, eu escrevo muito devagar por causa dessa voz. Ai, amiga, eu acho que essa coisa dessa voz de tem que ajeitar logo numa vez, foi morrendo mais por causa disso, porque fazer sprint com uma outra pessoa e esta outra pessoa ser uma pessoa que fala pra caramba, você não te dá muito tempo pra fazer essas correções. Então, assim, você tá escrevendo e eu tenho muita coisa do competitivo, então eu não quero só, tipo, estamos fazendo sprint, eu vou escrever só, como falei, 98 palavras naquele sprint, naquele intervalo de 45 minutos. Não, eu quero mostrar que eu estou produzindo para outra pessoa que eu estou fazendo o sprint. Então eu vou realmente focar e escrever. E acontece muito isso na minha cabeça. Não sei, talvez porque eu seja competitiva, talvez porque eu queira mostrar uma proatividade, sei lá, probleminhas.
Mas aí eu realmente, quando eu entro no sprint, eu vou, sento, eu escrevo e aí eu digo, bom, a hora de editar é quando eu terminar o sprint. Só que aí não dá tempo, porque a pessoa começa a falar muito em cima e depois, quando tu vê, já tem que começar um novo sprint e aí não vai dar tempo pra nada. Aí eu acho que foi isso que aconteceu, tipo, por não ter tempo, eu já me acostumei com a ideia de que quando acabar todos esses sprints ou quando eu encerrar a escrita que eu tô fazendo, eu vou fazer a correção. Antes disso não vai rolar. Eu acho que foi meio que eu fui me educando. É a questão que eu falei mesmo do tempo. Se você tem pouco tempo para escrever, você acaba se pressionando a não corrigir, né? A só escrever. Eu acho que para quem, inclusive para quem vai mandar para editor, né, para quem vai mandar para leitura, não é leitura crítica, é aquele outro que corrige copy desk. Tem a leitura crítica, tem copy desk. Leitura crítica, tem a revisão, tem a leitura acessível, tem a leitura dos betas, é um desses. Eu acho que é copy desk que chama, que é a pessoa que vai ajudar justamente nessa parte de ver se alguma coisa não tá fazendo sentido, alguma frase não tá fazendo sentido, e aí troca a palavra. É a betagem, né? Ou não? Não sei, eles chamam de copy desk. Eu acho que é diferente de betagem. Enfim, porque eu acho que eles mexem muito mais no texto do que só betagem. Enfim, se você vai mandar pra alguém que vai ler esse pra você, talvez fique mais fácil de você não editar, porque alguém vai fazer isso pra você. Mas, no meu caso, que escrevo pra mim mesma, eu fico achando que eu tenho que fazer isso e eu tenho que fazer isso logo. Inclusive, antes de mostrar pras pessoas, eu não gosto de mostrar nada pra ninguém se eu não tiver corrigido ele um pouco antes. Não sei, é coisa da minha cabeça, maluquice minha. Assim, quando eu mando pra correção, né, no caso, eu geralmente dou uma primeira organizada. Porque o que eu faço? Eu abro uns 50 docs ao mesmo tempo e depois tudo vira uma bagunça, porque eu começo a abrir e só no meio assim, dou uns títulos genéricos, por exemplo, cena... Eu vou falar aqui do jeito que acontece nesse atual projeto. Cena viagem Hollywood. Só eu sei o que isso significa. E aí eu escrevo toda essa cena e deixo lá. E aí depois eu abro um novo doc escrito, sei lá, cena restaurante meia-noite. E aí eu escrevo tudo lá. E depois no final de tudo isso, todas essas cenas escritas, eu vou pegar doc por doc e organizar na ordem em que o capítulo acontece. Então, não é uma coisa linear. Muitas vezes eu não escrevo os capítulos de forma linear. Eu vou escrevendo um trecho aqui, outro ali, depois eu junto tudo. E nessa de juntar tudo, às vezes o tempo verbal não tá batendo, ou até mesmo a ordem cronológica eu tenho que ajustar um pouco, porque algumas vezes eu sinto que já tá de noite e na parte anterior ainda não tá, era de tarde, então para dar uma corrigida assim, para ficar mais fluido, para fazer sentido, né, coerente também, eu vou dar uma corrigida nisso. Aí isso sim, realmente, antes de mandar para revisão. Mas fora isso, às vezes eu vou confiando no instinto, disse, olha, passei o olho, eu joguei o corretor ortográfico, não deu em nada, então é isso. Boa sorte. Mas, sei lá, eu acho que teve essa coisa de corrigir enquanto escreve, os anos de nano meio que foram me educando pra não fazer isso. Porque, sei lá, a forma como eu vou escrevendo durante o ano até mesmo é meio diferente da forma que eu vou escrevendo normalmente. Porque, por exemplo, quando eu tô escrevendo só por escrever, como eu escrevia as originais, como eu tenho escrito as fanfics e tudo mais, eu tenho um prazo, eu tenho que entregar domingo à noite, ou domingo à tarde, depende. O capítulo. Então, eu vou escrevendo de qualquer jeito durante a segunda, tal, para que na sexta-feira à noite eu tire essa sexta para só editar o texto para publicar, né? Dar uma olhada para ver o que o corretor ortográfico do celular fez de desgraça e, né, deixar mais direitinho. Que o Google Docs ele já ajuda nisso, né? Você clica lá naquela opção e ele já corrige bastante coisa. Tem muita coisa que ele faz sozinho, mas aí é que tá, às vezes ele muda. Por exemplo,
ele sempre passa pro passado. Ele passa por um tipo de passado. Ele meio que dá uma desviada, sabe, no tempo verbal. Ele sempre usa um tipo de passado. Não sei se tu já percebeste isso. Então, tipo, às vezes eu quero usar uma expressão, às vezes é na própria fala. E aí ele vai lá e muda, e eu não era isso que eu queria, e aí eu tenho que trocar depois quando eu for corrigir. Então é isso que eu tenho que sempre ficar ligada, porque às vezes ele faz isso sozinho, às vezes ele faz com a ajuda do teclado, né, do celular, e aí fica aquela bagunça toda. Mas é mais essas coisinhas, sabe, pequenas, que realmente dá pra ver depois. É só quando realmente troca, sei lá, uma palavra inteira, ou um termo que ele, sabe, não acha que é aquilo e vai lá e troca por qualquer outra coisa, porque escrever pelo celular tem disso. E aí que eu tenho que parar, escrever e tal, mas reescrever no caso. Mas fora isso, eu acho que eu consigo não editar. Ao menos por boa parte do tempo, eu não edito, só deixa lá e boa sorte, sabe? Enfim, acho que é uma coisa muito pessoal mesmo. Principalmente para quem não é profissional, no meu caso. Acho que se funciona para você, né, continue. Definitivamente me atrasa às vezes, eu escrevo devagar por isso, eu tenho essa consciência. Mas eu também não tenho vontade de escrever rápido, eu gosto de levar assim, um tempinho para escrever. Acho que é isso que a gente tinha para falar. O update sobre o Nano é isso, tá indo. Ainda talvez seja muito cedo para falar se vai dar certo, mas tá indo. Até agora, que dia é hoje? A gente tá gravando? 8. Dia 8, uma quarta-feira, né? Por enquanto também, estamos com 8 dias de Nano, né? Estamos aí com a meta. A meta tá aberta. Ainda então, tá aberta. Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Eu tô tentando, né? Vamos ver se eu botei pra mim, como meta pessoal, chegar pelo menos em 15 mil palavras até o final do mês. Né? 15 mil já né, pra suprir, contando o fato de que já tinham ido 20 mil, né, na outra vez, vai dar ao todo 35 mil. Então já é, sei lá, 75%. Como no teu caso também é isso. Como no teu caso é a fanfic, tu pode também colocar número de capítulos. Eu coloquei número de capítulos. A minha meta é escrever 3 capítulos. Talvez. Não é uma meta exatamente. É o que eu quero. É um desejo. Essa palavra é essa. É um desejo de escrever 3 capítulos. Que deve dar um pouquinho mais de 10 mil palavras, talvez. Ou menos. Depende do capítulo. Por isso que eu não coloquei a quantidade de palavras. Porque vai depender do que eu vou escrever. Eu não sei o que eu vou escrever no 3º capítulo, por exemplo. Eu só tenho o 2º. Então eu coloquei assim, eu vou escrever 3 capítulos, independente do tamanho. Talvez um saia com 2 mil palavras, talvez o outro saia com 3. Então eu não vou colocar assim, vou colocar capítulos, 3 capítulos. Se eu conseguir esses 3, tá ótimo. Então, se eu fosse colocar por capítulo, eu tenho, como eu falei, eu acho que eu tenho uns 12, 13 capítulos pra encerrar a fanfic. Então, eu teria que colocar eles como meta. Só que, o que acontece? Eu não consigo escrever o mesmo número de palavras. Por exemplo, tem capítulos que são bem curtinhos, uma coisa tipo 2.000, 3.000 palavras, e tem que eu sei que vai dar pelo menos uns 7, sabe? Pois por isso que é melhor não colocar muitas palavras. E também tu não precisa terminar essa fanfic desse mês. Não vamos também... Precisa. Amiga, eu atiro logo, assim, longe. Qualquer coisa, se der certo, deu. Se não deu certo, tudo bem. Tem dezembro aí todo ainda pra escrever também. Eu acho melhor Não, mas calma. Não posso dizer que eu tenho dezembro inteiro, porque eu tenho minhas escritas de final de ano. Então, não dá. O que eu tiver que escrever... porque eu faço, tal qual o Roberto Carlos e Mariah Carey, eu tenho uma ligação muito forte com o final de ano. Então, eu gosto muito de escrever coisas de final de ano, tipo... Mas aí, geralmente, é um one shot. Então... one shot de Natal. Você escreve rápido, você termina em um dia. Amiga, não. Eu escrevo em um dia e depois eu vou ficar revisando até... Aí é que entra a revisão, porque eu vou ficar cortando coisas, referências desnecessárias, enfim, todo aquele processo que eu sempre encho o saco falando que se cortassem 5 frases de tal texto ficaria melhor. Pois é, eu faço com a minha própria fanfic e textos em geral. Então tem isso. Tem outras coisas que eu tô escrevendo também
pra semana do meu aniversário, então eu não tenho tanto. Agora pensando bem, eu não tenho tanto tempo assim livre, porque eu vou ainda publicar algumas coisas, umas coisas sim, outras não. Eu vou fazer o uso útil do meu Medium, que tá lá parado desde que eu criei. E, enfim, tudo isso ainda vai acontecer antes do final do ano, então, tipo, é isso. Eu vou tentar terminar essa fanfic durante esse mês, escrever tudo que falta dela, ao menos o máximo possível de coisas, porque eu quero ver se até o final de dezembro eu me livrei dela pra me ocupar com outras coisas. É isso aí, a meta é essa. A meta é fanfic. E vai dar certo. A meta é, vamos fazer o que der pra fazer, vamos ver até onde vai dar, e é isso. A meta é essa. Não tem projeto para ser publicado, é tudo pessoal, são projetos pessoais. Não tem ninguém cobrando também, quer dizer, a cobrança nossa já é ruim o suficiente. E é isso, gente. No próximo episódio a gente dá outro update. Já vai ser mais pra metade do mês. Já vai ter uma ideia assim de que. Acho que já do meio do mês já dá pra ter uma ideia de que vai dar tempo ou não. Por enquanto eu ainda não sei. Eu ainda não sei o que vai dar. Mas é isso. Obrigada a você que escutou até aqui. Se você estiver participando do Nano, deixa aí um comentário falando como é que você tá saindo. Ou deixa apoio moral pra gente também, a gente aceita. E é isso. É isso, se você tá aí nessa batalha do Nano, boa sorte, boa escrita, um bom sprint pra você que faz sprint. E a gente se vê semana que vem pra comentar mais alguma fase desse processo de escrita. E se você quiser reclamar ou lamentar, ou sei lá, chamar a gente pra um sprint, qualquer coisa, marca a gente nas nossas redes sociais, a gente vai dar uma conferida sempre. E é isso. Obrigada pela audiência de vocês e a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até a próxima.